Gente, eu botei um título hoje, eu não sei se vai estar ali atrás, se não tiver, depois você acompanha que vai ficar no título da mensagem aí no nosso canal no YouTube. Eu botei um título assim, ó: não estamos no mundo de Alice. Nós não estamos no mundo de Alice. Eu já vou avisar logo no começo, se você quiser desligar, desliga. A mensagem hoje, Vanderlei, vai ser grossa, vai ser forte. Então a mensagem hoje é para os fortes. Se você é forte, fica comigo aí até o final. Se é fraco, desliga. Nós não estamos no mundo de Alice. Eu botei só algumas coisas aqui do absurdo que nós estamos vivendo. Nós temos que ficar chocados, irmãos. Abuso sexual até em bebês de 2 meses. Homens violentando crianças, bebês, sexualmente, bebês de 2 meses. Prisão perpétua para esse infeliz. Mas essa nossa justiça é brincadeira? Ele está endemoniado, tá, ele está encapetado, tá, ele é doente, prende ele e prisão perpétua. Mas não, fica lá 2 anos preso e depois é solto. Sabe? Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, que os estupros estão aos milhares, todo mês, aos milhares, e alguns chegam a centenas só no Brasil por dia. Que mundo é esse? É mundo de Alice? Mil maravilha? Tá tudo jóia, tá tudo bonito, tá tudo bacana. Eu botei aqui, ó, dias agora, irmão. Um homem leva 7 tiros nas costas. 7 tiros nas costas. Entrando no carro para ver os 2 filhos que estavam dentro do carro. Os policiais dão 7 tiros no homem. Que mundo é esse, gente? Aonde nós vamos parar? Mas é que tem gente que está achando que nós estamos no mundo de Alice. Alice no País das Maravilhas. Parece que nós estamos no País das Maravilhas. Eu quero usar como primeiro texto 1 de João, capítulo 5, verso 19. E ele diz assim, ó: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, na revista atualizada Almeida, diz: o mundo inteiro jaz no maligno. 2 informações aqui, irmãos, num texto só. Primeiro, sabemos que somos de Deus. Então o mundo está no maligno, mas eu não estou não. O mundo está no maligno, mas você não está. Se você sabe que você é de Deus. Mas o mundo inteiro, ele está no maligno. As barbaridades e as coisas que estão querendo aprovar nesse mundo político. Nós não somos políticos, nós somos de Cristo. Nós não defendemos causa política, nós defendemos causa de Cristo. Goste você ou não. Minha bandeira não é amarela, verde, colorida. Minha bandeira é Jesus. Goste você ou não. A nossa bandeira é Jesus. Eu vejo um monte de crente que não posta nada de Jesus, mas fica defendendo em X ou Y. Parece que até os crentes estão desligados. Irmãos, hoje a mensagem é muito séria. Eu nem acompanho muita gente por causa disso. Porque tu acompanha um irmãozinho, ele não bota nada da igreja. Nem no
texto bíblico, mas fica defendendo um monte de coisa. E que nem bandeira que é a nossa, hein? A nossa bandeira é uma, Bíblia. Saiu da Bíblia fora. Agora esse mundo é que jaz no maligno. 1 de Pedro, segundo texto, só vamos ler 3. 2 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz assim, ó: sede sóbrios. Irmãos, a gente precisa ficar sóbrio. A gente tem que estar lúcido. A gente não pode ser alienado. Nós estamos ligados, estamos plugados. Está acontecendo ali, a gente está ligado. Está acontecendo lá, a gente está ligado. A Bíblia manda a gente ser sóbrio e vigilante. Por quê? Porque tem um diabo aí. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem devorar. Aí o verso 9: resisti-lhes firmes na fé. Nós precisamos resistir o diabo firme. Como? Não é politicamente, gente. Não é política. Não. É resistir o diabo na fé. E a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Esse texto manda nós resistirmos. Nós vamos ler um outro texto agora, que é o nosso texto da ministração hoje, Diácono Saulo. Agora, se Pedro manda resistir, nós vamos ler um outro texto agora que ensina como nós precisamos nos equipar para resistir. Vem comigo que agora sim é o nosso texto da ministração, onde vamos conversar um pouquinho. Efésios, capítulo 6, e eu vou ler hoje só do 10 até o 13, e vamos conversar um pouquinho. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 13. A armadura de Deus. Oh Deus fantástico. O Deus que nós servimos, ele fala assim, ó: ei, o mundo está no maligno, mas vocês precisam resistir o diabo com a fé. Mas eu vou dar para vocês um modo de como resistir o diabo. Como vocês podem se equipar para resistir o diabo. Esse Deus cuida de nós, gente, nos mínimos detalhes. Oh Deus maravilhoso, eu posso ouvir um glória a Deus aí? Oh glória! Esse Deus cuida de nós. Versículo 10, 11, 12 e 13 eu vou ler para a gente poder mastigar um por um devagarzinho. Versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Irmãos, vamos mastigar um pouquinho isto aqui, mas olha só, o mundo está no maligno, eu não estou, eu estou em Cristo. Amém? O diabo roda ali ao nosso derredor, mas quem está ao nosso redor é o leão. O diabo só ruge como? Mas Jesus é o leão. Aleluia. Aí ele deixa logo aqui
No final ele fala assim, ó, vocês vão vencer tudo e vocês vão permanecer inabaláveis. Eu tenho uma palavra para você, independente de que, do grau que esteja o cenário atual, nós temos uma palavra que nós vamos vencer tudo e vamos permanecer inabaláveis. Mas deixa eu dar uma mastigadinha um pouquinho. Eu fui fuzileiro naval. E na época que eu fiz o curso de 6 meses para soldado fuzileiro naval, o treinamento era tão rigoroso, mas tão rigoroso, eu não posso entrar em detalhes, que quando o presidente Fernando Henrique entrou, foi avaliado o treinamento que eu passei para ser fuzileiro, e ele aboliu, tirou, proibiu o treinamento tão pesado que era. Mas lá no treinamento, eles falavam o tempo todo assim, ó, nós estamos equipando você para a guerra. Então nós fomos treinados e equipados para enfrentar a guerra. Deixa eu começar dizendo, não dá para se equipar, e o Saulo é sargento do exército, ele sabe disso, não dá para se equipar durante a guerra, tem que ser antes. Sim ou não? Sabe por que tem um monte de crente e um monte de gente desesperada? Porque não estava equipado antes da pandemia. O texto fala aqui, ó, quanto ao mais, sede fortalecidos. Deus já deixou isso para mim e para você, querido. Ah, mas tem crente fraco, parece que não leu esse texto. Não é obrigação de Deus te encher de força, é obrigação sua ser forte. É diferente. A força está em Deus, então eu tenho que ser fortalecido nele, não ele me encher de força. Mas a coisa é tão automática com Deus, que quando eu vou até ele para buscar força, sabe o que ele faz? Ele me fortalece. Por isso que tem algumas pessoas passando até relativamente bem esse cenário todo, e tem outros passando muito mal, porque antes não estavam fortes. Irmãos, é bíblico. As coisas não vão melhorar, irmãos. Não pensa que 2021, 2020 não foi, mas 2021 vai ser o paraíso, o mundo de Alice. Alice no País da Maravilha. Não vai ser, querido. É bíblico. O amor vai se esfriar cada vez mais. É bíblico. Mas cada vez mais Ele quer te fortalecer. Cada vez mais Ele quer te fortalecer. Cada vez mais Ele pode e Ele quer te fortalecer. Sede forte nele. Amém? Alguns não se equiparam antes. Alguns não se equiparam antes. Será que eu estou falando para alguém que não se equipou antes? Que está 10 anos dentro da igreja, mas não se equipou? Será que eu tenho gente que está 10 anos na igreja e não se revestiu da armadura de Deus? E agora no meio do pânico, agora no meio desse cenário, ai, me dá o capacete, ai, eu preciso da sandália, ai, eu preciso... Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele vai equipar você. Mas não espere a coisa melhorar. Tem gente que está falando aí, quando a coisa melhorar, eu volto para a igreja. Ei. Versículo 11 diz assim, ó, revestivos de toda a armadura. Irmãos, não é parte de armadura não, irmão. Você quer ver um soldado na guerra todo equipado
fuzil, melhor metralhadora, capacete que não passa uma bala. Aí se ele fosse sem boot, Saulo, se ele fosse que turno, como é que é? Coturno, se ele fosse, não dá. Se ele for todo equipado com a bota, o coturno, aquilo lá, bababá, aí ele for sem arma, não dá. Irmãos, para essa guerra que nós estamos vivendo, nós temos que nos equipar de toda a armadura de Deus, não é só de algumas partes. Eu sei muito a palavra, mas não ora nada. Não. Tem que andar junto. Eu perdoo demais, mas não sabe fazer uma oração, não sabe um versículo bíblico. Não, tem que andar junto. Nós precisamos nos equipar de toda a armadura, não é só de uma, irmão. Ninguém sai para trabalhar só com uma parte da roupa. Camisa e sapato, sem a calça. Calça, sapato, sem camisa. Por favor, avalie. Você está equipado de toda a armadura ou só de partes dela? Tem gente que antes desse cenário não achava que era tão importante vir todos os cultos. Agora estão sentindo falta dos cultos. Tem gente que antes do cenário só orava, não lia a Bíblia, não ia. Não. Irmãos, nós precisamos de toda a armadura, que não vamos falar hoje, mas você precisa, para esta guerra que nós estamos. Nós não estamos no mundo de Alice, nós estamos numa guerra. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. É a palavra que diz. Mas nós estamos numa guerra. Diz assim, irmãos, olha só. Quem não se revestiu antes, tem que se revestir urgente, irmão. Nós falamos isso aqui no finalzinho de março, quando a pandemia estava ainda nos primeiros 15 dias. A gente falou aqui com muita tristeza. Tem gente que vai passar pela pandemia e não vai mudar nada. Não se revestiu antes, não se revestiu agora. Ainda continua com mimimi. Eu vou sair da igreja, pastor não me visitou. Eu vou sair da igreja. Pá! Vamos amadurecer, gente. É hora da igreja amadurecer. Nós estamos numa guerra. Bebês de 2 meses sendo violentados sexualmente e a gente está aí, né? Vamos nos revestir, gente. Deus tem uma armadura para nós. Vamos clamar, vamos orar. Vamos chorar pela nossa nação. Vamos chorar pelo nosso governo. Vamos chorar para que a palavra de Deus, irmão, tiraram Deus das escolas, tiraram a Bíblia das escolas, tiraram tudo. Versículo 12 fala assim, ó. Porque a nossa luta, olha só, irmão. Porque a nossa luta, a minha e a sua, não é contra carne ou sangue. Sua luta não é contra o seu parente, sua luta não é contra aquele partido ou aquele outro partido. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as potestades espirituais. Sua luta não é contra a igreja X, contra o pastor Y. A sua luta é contra as potestades espirituais. Nós estamos perdendo porque a gente está lutando entre si. A gente está lutando entre si. A gente está lutando entre igreja, a gente está lutando errado. Deus quer te equipar
Deus quer equipar você para você lutar a luta espiritual. Até o final do ano, como você vai estar? Se você estiver equipado, você vai estar bem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Chegou a hora, irmãos, de nós nos equiparmos. Porque a nossa luta não é contra um irmão ou contra a irmã. A nossa luta não é contra a pessoa X ou a pessoa Y. A nossa luta é contra as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. Versículo 13 diz assim, ó, mais uma vez, hein? Portanto, tomai toda a armadura, não é parte dela. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Irmãos, quando eu tomo toda a armadura, aí eu posso resistir no dia mau. E posso te dar uma notícia, ou só te lembrar alguma coisa? O dia mau já chegou. Teremos outros dias piores, outros dias maus. Mas se nós estivermos com toda a armadura, nós vamos resistir qualquer dia mau. Amém? Que a armadura de Deus esteja na tua casa, que a armadura de Deus esteja no teu lar, que a armadura de Deus esteja no teu casamento. Estando nessa igreja, a armadura de Deus, nós vamos resistir no dia mau. Interessa, já foi 6 meses, não importa se ainda vai demorar mais um pouco, mas se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, nós vamos resistir o dia mau. Pastor, eu nem sabia que eu precisava me revestir. Precisa. Ah, eu pensei que ser crente era só ir para a igreja, aceita Jesus, aí, né, aí vai nos cultos, né? Não, bom. Tem um capacete para proteger a tua mente. Tem uma couraça para proteger aí os teus órgãos vitais. Tem um cinto para fixar tudo. Irmãos, Deus quer nos equipar, porque Ele tem um objetivo: vocês vão vencer tudo e vão permanecer inabaláveis. Hoje nós fizemos uma live de reunião de pastores, muito importante, com o pastor Odilon e mais alguns pastores, muito importante. Não é numa igreja X ou Y, não, irmãos. Em quase todas as igrejas, alguns cristãos sumiram e uns nem vão voltar mais. Por quê? Porque não estavam equipados. Ah, mas prega bem. Ah, mas canta bem. Ah, toca bem, canta bem, prega bem, serve bem, faz teatro bem. Mas se não tiver revestido da armadura de Deus, vai ficar pelo meio do caminho. No fuzileiro naval eu fui treinado ao extremo. Eu pulava de um navio de 25 metros de altura, sabe? 25 metros de altura na popa ou proa do navio. Nós tínhamos que pular totalmente equipado, capacete, fuzil, boot, tudo equipado. Pulava no mar, pá! Lá dentro do mar eu subia e flutuava. Eu tirava os 2 boots e amarrava o cardaço, enrolava no pescoço os 2 boots. Eu tirava as 2 calças e fazia um nó numa boca, um nó na outra boca. Eu era preparado para mergulhar, e quando eu levantava na água, no mar, eu jogava a calça para cima, e quando ela voltava, enchia de ar, e eu ficava com a boia, com as 2 pernas da calça cheia de ar e boia.
até nadar a praia, chegar na praia, botar a calça, botar o boot e partir para o fronte de batalha. Chegou a hora de você se equipar. Chegou a hora de você equipar sua família. Você pai, você mulher de oração, você sacerdote do lar, você membro dessa igreja ou membro de qualquer outra igreja, chegou a hora de você se equipar, se revestir da armadura de Deus, porque você vai vencer e vai permanecer inabalável.